Umbria, terra do infinito. Esta é a única região do centro da Itália não banhada pelo mar. Em compensação, suas colinas verdes repletas de oliveiras parecem ondas numa paisagem sem fim. As raízes dessas árvores representam a força das tradições que passam de geração em geração. Este é um campo de oliveiras muito antigas, de uma variedade chamada arraio, que só existe aqui no sul da Úmbria. Para vocês terem ideia, esta senhora aqui tem uma idade estimada de 1000 anos e muita história para contar. E é com ela que nós vamos descobrir todo este território, mas de um jeito especial. Vamos conhecer castelos assombrados, paisagens de tirar o fôlego, lugares onde esteve São Francisco e uma igreja milenar. Tudo ligado ao ouro verde dessa terra, o azeite. E um território tão antigo requer carros antigos. E a nossa viagem começa aqui com um carro especial, uma Triumph TR3 de 1960, que marcou uma época. Quem vai nos acompanhar nessa viagem é Enzo Gatti. O carro é dele, hein? Partimos da cidade de Amélia em direção a Narni, no sul da Úmbria. Enzo chama o seu carro de A Triumph. Os italianos usam um artigo feminino para o carro, La Macchina. No painel, a imagem do padroeiro São Francisco, santo que nasceu e viveu na Úmbria. O tempo voa. Narni, cidadezinha medieval típica úmbra, fica em cima de uma colina. Entramos pela Porta Ternana, construída há mais de 500 anos. No centro, antigos edifícios, erguidos com pedras características da região. Vamos lá com a nossa Triumph. Enzo, siga aquela Ferrari. Pera lá, não é só a Ferrari, é uma caravana de carros com uma missão especial. A conquista do castelo de Narni. Esta fortaleza foi construída em 1367 por ordem do cardeal Egídio Albornoz. A posição do castelo é estratégica. Daqui se controlava todo o acesso ao território, por isso é conhecido como a Sentinela do Sul da Úmbria. Hoje, o castelo é um museu que vamos visitar. A primeira sala é a da tortura. Entre os instrumentos, um cinto de castidade. Ai, ai, ai. Nas outras salas, a visita é mais amena. Há frescos, instrumentos musicais antigos, armaduras e vestidos centenários. De cima, a vista é espetacular. E a nossa viagem continua. De Narni, partimos para San Liberato. Entre ciprestes, vinhedos e oliveiras, uma maravilhosa fazenda. O Castelo delle Regine. Aqui se produz vinho e azeite, os tesouros da Úmbria. O enólogo Fábio Bussetti nos conta como é trabalhar aqui. É salutare perché si lavora all'aria aperta. É saudável, se trabalha ao ar livre sem cansaço, porque a natureza nos dá a possibilidade de viver e a cada dia fazer algo novo. Vivere, di far qualcosa di nuovo. Prosseguimos para a cidadezinha de Giove, onde nos espera um grupo de
A tradição é mantida com orgulho. As crianças dão um show. Pé na estrada de novo. Nosso destino agora é Lugnano in Teverina. Estamos em Lugnano in Teverina, no coração da Úmbria. E essa igrejinha aqui atrás é considerada uma pérola da arte mundial. Por quê? Não é só porque foi construída no ano 1000, mas porque também toda a sua simbologia, todo o seu significado. Consideramos que 1000 anos atrás, a maioria das pessoas era analfabeta. E a comunicação através da arte era muito importante. Portanto, cada símbolo, cada detalhe desta pequena igrejinha significa tanto para a história da humanidade. A igreja de Santa Maria Assunta mantém as características originais. O estilo arquitetônico é chamado românico, com pedras maciças que representam a fortaleza de Deus. A roseta simboliza o domínio de Cristo e está inserida num quadrado que indica os 4 evangelistas. E também são 4 colunas que apoiam o pórtico, cada uma com um capitel diferente. Nesta estão 4 pombas com as asas abertas, como mensageiras. Na fachada, vários animais. Dentro, o piso é inspirado nos mosaicos do Império Bizantino, geométrico e ornamentado com incrustações de pedras típicas da arquitetura medieval da Itália. Partimos de Lugnano in Teverina para a cidade de Alviano. Em apenas 5 quilômetros, viajamos 500 anos na história da Úmbria. Da Idade Média, passamos ao Renascimento. Um imponente castelo de Alviano domina a paisagem. O baluarte foi construído em 1500 por ordem de Bartolomeu de Alviano, comandante militar e arquiteto. Na frente do castelo, uma placa. Nesta praça da Fortaleza de Alviano, na primavera de 1212, São Francisco de Assis falava aos nossos cidadãos e fez silenciar as andorinhas. Aqui ele pensou e prometeu as regras da vida evangélica para a terceira ordem franciscana. Uau! São Francisco esteve aqui nesta colina. Um leão de pedra defende a entrada do castelo, que hoje abriga também a prefeitura. Dentro, um pátio central com estilo renascentista, quadrangular, que deixa a luz solar entrar para iluminar as janelas internas. Algumas salas são repletas de afrescos. Mas este baluarte tem segredos. O prefeito de Alviano, Giovanni Ciardo, nos recebe no seu gabinete localizado na torre medieval do castelo. Ele diz que em 2010, com as obras de reestruturação, foi descoberta uma escada de pedras que ligava a torre à praça central. E como todo castelo, não poderia faltar um fantasma. O prefeito nos conta uma história de arrepiar. Uma médium que visitou o castelo disse que sentia presenças espirituais e sofrimento no local. Decidimos fazer uma pesquisa mais profunda. Contratamos uma associação especializada em campos magnéticos que, junto com a médium, passou uma noite no castelo. Em algumas salas que antigamente eram prisões, os campos magnéticos deram sinais anormais, provavelmente do sofrimento dos prisioneiros. Provava era legato alla sofferenza delle persone imprigionate, almeno da quello che dicono loro. Ele diz que não acredita em fantasmas, mas Queste cose. Depois dessa história assombrada, vamos à capela do castelo. Dentro, há frescos do século XVII dedicados a São Francisco. Bem, já que falamos de São Francisco, aqui perto tem um lugar especial.
Saímos de Alviano para a Guardia. Esta é a Gruta de São Francisco. O lugar é minúsculo, escavado como uma caverna. Apenas um leito de pedras. E nessa gruta dizem que São Francisco vinha aqui dormir. E muita gente acredita que este lugar é milagroso porque ele sofria de um problema nos olhos. E aqui em cima caíam gotas de água, como lágrimas, que serviam para a cura dos doentes. Passamos do sacro ao profano. Lembramos que estamos numa caravana pela Umbria e os rapazes estão esperando. Ecco i ragazzi! Bruno Dubaldi. Giorgio Castelli. Colecionadores de carros antigos. Questa è una macchina, un Ferrari 308. Essa é uma Ferrari 308 GTS, 4 válvulas, de 1984, explica Pier Giorgio Castelli. É a minha paixão. Questa è una Orsa 850 Paixão também de Bruno Dubaldi pela sua Orsa 850 de 1968. in Sardegna. Esse carro foi fabricado na Sardenha. E a nossa Triumph sai na frente. Enzo Gatti, firme no volante. Voltamos ao ponto da largada. Amélia. Diante das pedras gigantes de muros construídos 3.000 anos atrás, nos sentimos minúsculos dentro da história de Amélia, uma das cidades mais antigas da Itália. No terceiro século a.C., Amélia se aliou com Roma e se transformou no importante centro da Úmbria. Trechos da estrada romana ainda estão preservados. Os romanos construíram grandes obras, entre elas as cisternas, um conjunto de cavernas subterrâneas usadas como reservatório de água potável que vinha da chuva. Eis o símbolo da força do Império Romano. Um glorioso militar de 2 metros de altura, germânico, pai do imperador Calígula. Esta estátua de bronze é original e foi encontrada aqui em Amélia. Agora tem um lugar especial no Museu Cívico e Arqueológico da cidade. Em Amélia, o tempo não parou. A cidade reúne todas as épocas, dos antigos romanos à Idade Média, do Renascimento ao Barroco. A prefeita de Amélia, Laura Pernazza, fala com orgulho. Un patrimonio storico-artistico inestimabile. A cidade tem um patrimônio histórico e artístico de valor inestimável. E também uma riqueza enogastronômica para degustar. Prefeita, gostei da sugestão. Que tal um piquenique? O prato principal é típico, la panzanella. Deliciosa e fácil de fazer. Ana Rita Anselmicchio dá a receita. Molhe o pão na água e acrescente vegetais picados, cebola, tomate, rabanete, alface e manjericão. Misture tudo e tempere com sal, vinagre ou limão e azeite extra virgem de oliva. Isso mesmo!
O segredo da receita está nos produtos locais. Entre eles, essas azeitonas que produzem um azeite maravilhoso aqui do sul da Úmbria, considerado o ouro da terra. Aqui, a fertilidade é o presente destas oliveiras centenárias que ainda florescem e dão frutos. A natureza brinca com o homem, cria esculturas como esta, que parece uma mãe abraçando o filho. Doriano Calatini é filho desta terra. L'amore per questa terra bisogna prima di tutto nascerci. O amor por esta terra vem de quem nasce aqui. Quanto é bella a vida de quem trabalha no campo, que vê nascer pequenas plantas. Com o tempo, elas precisam ser podadas para que cresçam bem e vigorosas. Isso nos dá muita satisfação. É como quando nasce uma criança dentro da família. Você dá conselhos e ajuda a crescer. É a coisa mais linda que possa existir na Terra. A Oliveira Raio é uma das variedades mais antigas da Itália. O grande valor deste território é que não foi deturpado pela indústria e permaneceu intacto no tempo e conservado, diz Umbro Passione. Neste campo de oliveiras do tipo Raio, a colheita é manual, porque as máquinas podem quebrar as plantas seculares. Como tirar o leite da vaca, ressalta Doriano. Então, vamos tentar. São 2 métodos. Um você faz a colheita à mão e o outro usa-se um pente para tirar as azeitonas dos galhos. Uma rede é estendida embaixo da oliveira. As azeitonas caem uma por uma. Olha a nossa colheita! A rede é recolhida e as azeitonas são transferidas para uma caixa perfurada para que elas se mantenham arejadas. Seguimos com as azeitonas de carona no trator. Chegamos no frantoio dell'olio buono, onde as azeitonas serão transformadas em azeite. Aqui, os produtores locais da Úmbria trazem os frutos desta safra. Para produzir um azeite extra virgem de qualidade, com baixa acidez, a azeitona deve ser processada até 24 horas após a sua colheita. Luigi Leonetti trouxe 4.000 quilos de azeitonas. Ele espera obter cerca de 500 litros de azeite. Que emoção, eu lhe pergunto. Especialmente quando como a brusqueta, responde. Pão, azeite e sal por cima. Vamos ver então como é feito o azeite extra virgem de oliva. O primeiro passo é colocar as azeitonas neste grande recipiente para pesá-las. Em seguida, as azeitonas são transportadas por uma esteira. Os frutos são separados das folhas e lavados em água corrente para então serem moídos. A moagem consiste na trituração das azeitonas com os caroços até formar uma massa oleosa. Esta etapa dura mais de 1 hora com a temperatura controlada. Essa massa passa então por uma centrífuga horizontal que separa o líquido do sólido. Finalmente, a parte líquida vai para outra centrífuga, desta vez vertical, que separa o azeite da água. Durante todo o processo de produção de um azeite extra virgem de qualidade, a temperatura não deve passar dos 28 graus centígrados. Luigi Leonetti aguarda ansioso o seu azeite. Vai ou não vai? Olha o azeite aí! Merece um aplauso e até um beijo. Luigi, tá chegando aquela brusqueta pra gente saborear o extra virgem de oliva. Pão na grelha, tostado na brasa e coberto de azeite. Pronto!
é bom demais! Saboreando este azeite de oliveiras tão antigas, mergulhamos no tempo. Este é o campo de oliveiras da família Marzoli. No quintal de casa, Pluto vigia um tesouro. O moinho que fazia azeite 300 anos atrás. Questa è una pressa che serviva. Angelo Marzoli explica que no moinho da sua família usava-se o tradicional método da prensagem. La pasta dell'oliva molita As azeitonas eram colocadas neste recipiente e esmagadas por uma grande roda de pedra que girava até transformar os frutos em pasta. A pasta da azeitona era colocada aqui, nessa espécie de bolsa feita de cordas, por onde passava, seja a água que o óleo. Essa bolsa era colocada aqui embaixo para poder ser então espremida, ou seja, com um método totalmente manual. E haja músculo para mover essa trave. Hoje os métodos evoluíram e a qualidade do azeite também. Voltamos ao Frantoio dell'Olio Buono. Aqui um grupo de produtores locais decidiu criar um extra virgem especial chamado O Infinito. A produção é limitada e não está à venda no mercado. É um azeite só para os amigos desta terra umbra. O Infinito é produzido apenas com azeitonas locais, principalmente do tipo raio. Giovanni Crocelli explica que o nome deste azeite é por causa do panorama infinito. Também porque são infinitas as horas de trabalho e dedicação para proteger essas oliveiras seculares e únicas do mundo. Infinita é a satisfação de viver neste território. O infinito é a nossa dimensão. A dimensão do infinito é a Úmbria. Nas Colinas Verdes, essas oliveiras contam histórias. Raízes que seguram essa terra sem fim, para que eternamente as crianças possam colher seus frutos.